A área do Distrito Industrial de Ponta Grossa tem história, claro, né? Toda aquela área ali pertencia à rede ferroviária, né? Uma área de 100 alqueires. O Ciro Martins, o grande Ciro Martins, o grande prefeito que dividiu a história político-administrativa de Ponta Grossa em duas partes. Uma até ele, outra depois dele. Porque ele é a grande referência da transformação à vida no município de Ponta Grossa. Até ele ser prefeito, né, em 1969, a cidade experimentava uma crise muito severa, uma decadência preocupante, porque com a pavimentação da rodovia do Café pelo governador Ney Braga, né, estão ligando o norte ao sul, a Curitiba, a grande força motriz da nossa economia, que era o comércio atacadista, se desfez, desmoronou e a cidade entrou em crise. Então o Ciro foi eleito em 68 e o Ciro promoveu a industrialização de Ponta Grossa, o que parecia ser um sonho, né, e uma promessa de campanha do Ciro muito arriscada, e efetivamente foi, né, acabou se tornando realidade. Então eu já contei várias vezes como é que foi a história aqui, né? Mas, e aí o Ciro encaminhou uma negociação com a rede que foi formalizada aí com o sucessor dele, né, o Dr. Luiz Gonzaga Pinto, depois o Amadeu Pupi. Então passou para o município, toda a área da rede ali, para a instalação das indústrias, né? E aí, depois do Pupi veio o Zuc, depois do Zuc veio o Otto, e aí o Pedro Vosgrau, que acabou pagando para a rede a área do Distrito Industrial. Muito bem. Então as indústrias ficaram ali, mas as indústrias ali, aquela área tem sido muito maltratada por todos os governos que se sucederam, incluindo o atual da despreparada professora, prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, não é? Então, eu lembro da campanha de 2012, em que o Ivonei Afonso Vieira, que foi secretário da Agricultura do Marcelo, médico veterinário do estado, aposentado hoje, levou o Marcelo, então candidato a prefeito, né, em 2012, ao Distrito Industrial, no encontro com o empresário Luiz Antônio de Oliveira, proprietário do frigorífico que tem lá no Distrito Industrial, né? Que o Luiz Antônio foi reivindicar a pavimentação do distrito, como todos os empresários lá. E claro, o candidato mentiu, porque ele não, vamos fazer isso aqui, claro, prometeu, e não cumpriu, né? Então, sempre um tratamento que deixa muito a desejar, né? Ali deveria ser urbanizado, tudo ali, iluminação pública, enfim, tratado com a devida importância, na importância proporcional que o distrito representa para a economia de Ponta Grossa. Não aconteceu. Muito bem. Aí nessa crise do transporte coletivo, o Plauto ofereceu 2 milhões de reais para a prefeitura. Se a prefeitura não tinha dinheiro, teria essa verba para resolver a situação. A prefeita cometeu a descortesia de não responder, ao menos publicamente, como o Plauto se dispôs publicamente e fez a oferta publicamente. A prefeita tinha, no mínimo, a delicadeza e educação política de responder publicamente. Não fez. Também é muito esperar essas coisas assim importantes, essas coisas grandiosas da prefeita depois do que ela fez com o transporte coletivo urbano da cidade, que impôs à cidade, a toda a comunidade, um pesado sacrifício com consequências sociais muito sérias. Então, diante do silêncio da prefeita, o jovem empresário aí, Leonardo Pupi Bernardi, que eu imagino que tem uma veia política interessante, ele preside o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa hoje, órgão da Associação Comercial, e aí ele provocou um encontro do Plauto com o empresário Otto Ferreira Neto, que é o presidente do Núcleo das Indústrias de Ponta Grossa, né?
E aí houve a reivindicação de recursos para a pavimentação, e o Plauto então direcionou os 2 milhões que foi oferecido para a prefeitura e que a prefeitura não deu satisfação, então ele direcionou esse dinheiro para a pavimentação do distrito industrial, né? Basta, pelo que eu li na matéria aí, que agora a prefeita entre com esse recurso, tem que vir via prefeitura, claro. Então esse recurso está disponibilizado no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então a prefeitura tem que requerer, claro, que aí o Otto e o Leonardo vão cuidar disso aí. Mas eu quero destacar então esse recurso que o Plauto está destinando ali, pela importância do distrito industrial, porque com isso o Plauto cobre, de certa forma, essa omissão, essa indiferença, essa má vontade dos governos que passaram, né? Incluindo o atual, para com o distrito industrial. Quer dizer que é uma área extremamente importante, né? É o maior distrito industrial do interior do Paraná. Só temos Curitiba lá, pelo que o Jaime Lerner desfez Curitiba. O Jaime Lerner fez a Curitiba e jogou no mundo, a melhor cidade do mundo para viver, e no instante que ele criou lá a cidade industrial de Curitiba, ele desfez a qualidade de vida, né? Já tratamos desse assunto várias vezes aqui, não é o caso agora de misturar as estações, né? Mas no interior do Paraná, a cidade mais industrializada é Ponta Grossa. Só que o governo trata com muito desdém, com indiferença, com má vontade. Ali era para estar urbanizado todo aquele distrito, iluminação pública, né? Ponto de ônibus coberto, enfim, porque está ali o pulmão da economia, ali, da industrialização. Claro, temos o agronegócio, mas eu estou falando da industrialização, né? Então todos os governos, incluindo o atual, a má vontade, né? O descaso, a desconsideração. Então esse dinheiro do Plauto, eu quero aplaudir o Plauto aqui, né, por essa iniciativa, e que oxalá, se o Plauto puder destinar mais recursos, que destine mais recursos, que contribua para se fazer uma urbanização em toda a área do distrito industrial, porque todo investimento que for feito no distrito industrial é benéfico para Ponta Grossa, né, no apoio às indústrias, na garantia de bem-estar a todos os que trabalham no distrito industrial, os funcionários, os empresários, diretores das empresas, tal. Ali o transporte coletivo, então, ponto de ônibus coberto, pavimentação asfáltica, né, a capinagem lá do mato, naquelas avenidas. Temos uma avenida bonita, mas toda cheia de mato, toda descuidada, né? Então a iniciativa do Plauto, muito louvável, muito adequada, muito oportuna, principalmente pela localização, pela setorização desse investimento, né? Parabéns aí pelo Leonardo por ter articulado esse encontro aí, né? E o Leonardo Pupo Bernardi, vale dizer, ele é neto de duas figuras importantes da política da cidade. Do lado do pai, ele é neto do industrial, empresário José Bernardi. O Bernardi gostava muito de fazer política. Ele presidiu a Arena por muitos anos aqui em Ponta Grossa, né? E era compadre do Amadeu Pupi, que é o avô materno do Leonardo. Então o Leonardo, do lado do avô materno, é neto do saudoso, grande ex-prefeito Amadeu Pupi, médico extraordinário, né? E do lado paterno é neto do José Bernardi, né? Nunca disputou eleição, mas ele participava nos bastidores, nas articulações, teve papel importante, né? Porque no comando da Arena, aqui em Ponta Grossa, quando o Ciro ganhou a eleição, foi pela Arena, o presidente era o Bernardi. O Bernardi ficou muito tempo como presidente da Arena. Então, por isso que eu falei que o Leonardo tem essa veia, e de repente é um bom nome para uma renovação, aquilo que eu falo, renovação qualitativa para a política de Ponta Grossa. Estou fazendo essa citação aqui pública porque nós precisamos desses valores.
Olha o que esse pessoal trabalha aí na associação comercial. Então, o que o Leonardo está falando, nós precisamos que esse pessoal venha para a vida pública, para renovar, para que nunca mais tenhamos esse escândalo aí dessa renúncia aí do Valtão, para esse problema, esse desastre que a professora Elizabeth Silveira Schmidt promoveu aí com o transporte coletivo, anarquizando a cidade. Nós precisamos de pessoas propositivas, pessoas afirmativas, preparadas, competentes. Tudo que não temos hoje. Tudo que não temos. Olha essa bagunça que aconteceu na cidade. Então, de repente, que essa verba do Plauto, esse encontro aí com o Leonardo aí, com o Otto Ferreira Neto aí, né, possa marcar o início de alguma coisa diferente para o nosso panorama político. Mas registro aqui então os cumprimentos ao Plauto e pela destinação adequada, justa para atender o Distrito Industrial de Ponta Grossa.